Fala galera, vamos começar aqui mais uma live. Já vou começar encaminhando aqui para a turma. Convida o pessoal que hoje é um dia mais que especial. Hoje nós vamos ter nessa live um super bate-papo aqui com um empreendedor, um empresário de sucesso, um cara que inspira muitas pessoas, presidente de uma grande empresa brasileira, a qual eu tenho a honra, o privilégio, o orgulho de fazer parte. Então tô aqui, ó, encaminhando essa live para bastante gente. Sejam bem-vindos, meus amigos. Hoje é um dia mais que especial. Hoje a gente vai ter presente aqui nessa live com a gente um empresário de muito sucesso que inspira muitas pessoas com o seu trabalho, com seus treinamentos. E mais do que isso, ele inspira suas pessoas, essas pessoas ajuda, auxilia, porque ele também é presidente de uma empresa que traz consigo uma grande oportunidade de empreendedorismo, de empreender num segmento extremamente maravilhoso, que é o segmento de vendas diretas e marketing de relacionamento. Então, chama aí as pessoas, daqui a pouquinho ele vai entrar aqui com a gente. Uma livezinha, um bate-papo rápido de 1 hora. Pastor Antônio, Wanda, Rafa Germano, minha irmã, Sindel, Germano, você tá aí, meu irmão? Andrei, Rian, uma galera boa aí, Ariel, tamo junto. Muito bom, pessoal. Hoje é um dia mais que especial. Hoje é o dia de aulão, né? Com um mestre. Falar é fácil, fazer é que são elas, né? Então esse é um segmento maravilhoso e hoje uma tarde mais que especial, porque hoje a gente vai ter aqui uma pessoa que rompeu barreiras. Aquilo que a gente constrói, ele acabou de chegar, né? Então deixa eu chamar ele aqui, nosso querido presidente. Essa live aí com todo mundo. Fala, Juliano Rocha, meu presidente. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos aí, boa tarde, Bruno, boa tarde a todo mundo. Ótima tarde. Maravilha, maravilha, meu irmão. Primeiro, obrigado, uma honra e um privilégio bater esse papo com você. Um cara que a gente aprende tanto, um cara que inspira tantas pessoas há tanto tempo. E hoje não só inspira pessoas, mas também proporciona uma oportunidade para que qualquer pessoa que esteja nos assistindo aqui possa transformar a sua vida com uma ferramenta maravilhosa. Então, muito obrigado, a minha gratidão de você aceitar esse convite. E vamos começar esse bate-papo. Obrigado, tá, irmão? Maravilha, tamo junto aí, bora lá. Valeu. Pessoal, então hoje nós temos aqui, para você que é da Atlântica Natural, já conhece, não preciso falar mais nada, mas para você que de repente não é da Atlântica, está aqui nessa live, hoje nós vamos bater um papo assim, super especial, porque nós temos aqui um vencedor, uma pessoa que veio de baixo, transformou sua vida completamente em um modelo de negócio extremamente acessível, extremamente verídico, altamente lucrativo, e abriu uma empresa nesse segmento extremamente bem sucedido. Então, foi um profissional de sucesso, depois ele foi um empreendedor de sucesso, hoje ele é um empresário, dono de uma empresa de sucesso, e nós vamos aprender muito com ele hoje aqui em alguns insights. Juliano, bastante gente conhece a sua história, você é um cara muito conhecido dentro do nosso segmento, talvez um dos caras mais conhecidos no Brasil, hoje como presidente de uma empresa do segmento, mas também foi um líder muito bem sucedido na sua mais de uma década dedicado a esse mercado. Como é que você veio parar, irmão, dentro do marketing de relacionamento? Que eu sei que você era um profissional de uma empresa, né? Você deve falar daqui a pouco. E como é que era a sua vida? Você nasceu numa família mais abastada financeiramente ou não? Com o que você trabalhava até chegar o dia que alguém fez um convite para você? Cara, legal, Bruno, legal você perguntar isso, porque me faz lembrar lá do começo, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, eu lembro aí com 10, 11 anos aí eu já estava trabalhando, né? E com 14 anos eu tive uma benção da minha mãe me inscrever na Legião Mirim da cidade, porque eu trabalhava em obra com meu pai, aquele serviço pesado, criança trabalhando em obra. E minha mãe, ela teve essa benção de me inscrever na Legião Mirim. Tinha a Legião Mirim na minha cidade, me inscreveu. E na Legião Mirim você arranjava trabalho de tudo quanto é tipo. Era muitos ali que estavam comigo ali na Legião Mirim foi para supermercado, sabe? Os garotinhos lá que. E eu É dei a tipo uma sorte. Fundasa, assim? É tipo uma Fundasa, a Legião Mirim?
A Legião Mirim é como se fosse o jovem aprendiz, eu acho que hoje. Ok, Não sei. jovem aprendiz. Deve Aham. ser, eu acho que mais ou menos isso agora na época. Aqui na minha cidade chamava Legião Mirim. Então o pessoal contratava da Legião Mirim para trabalhar em supermercado, para trabalhar de office boy. E eu tive a sorte de entrar como office boy nessa época numa metalúrgica, né? Eu tive Ah, a sorte de, quando tiveram o recrutamento da metalúrgica, me puxaram, era um dos garotos que foram puxados para dentro da metalúrgica. A metalúrgica era a Gerdau. E ali olha, eu comecei a trabalhar lá como office boy, era aquele garotinho que tomava conta ali do café, da correspondência. quantos anos você tinha nessa época, Juliano? 14 14, anos. cara. 14 Ó, anos. Eu legal. entrei na Gerdau com 14 anos, Uau. né? Eu fui efetivado com 17 anos. Eu fui Certo. efetivado de menor, uma coisa raríssima assim dentro da empresa. Nossa, Eles que me, legal, eles que me, legal. eh, me efetivaram antes de eu fazer 18 anos. Eu já era efetivo dentro da empresa. Em 3 anos eu consegui ser efetivado. Coisa raríssima, porque eu lembro que eu entrei em 12 garotos, 12 office boys, eu fui o único efetivado. Dos 12 eu Uau, fui o cara. único, né? E Uau. aí que eu vejo a oportunidade, porque quando eu entrei lá como office boy, eu caí no departamento certo, na hora certa, porque eu caí no departamento de produção, né? Cada office boy ia para um departamento, um ia para o RH, outro ia para logística, outro ia para. Cada departamento tinha o seu office boy. Eu fui o office boy escolhido para ficar no departamento de produção, onde gerava a produção da empresa. E justo no ano que eu entrei como office boy na Gerdau, a Gerdau estava implantando um sistema, o sistema SAP, né? Sim, certo. Um sistema de informática. E eu caí justo no departamento onde o cara que implantava, o engenheiro responsável por implantar o sistema, que tinha acabado de chegar da Alemanha, feito curso na Alemanha, esse cara estava no mesmo departamento que eu trabalhava ali como office boy. Então eu cuidava ali do café dele, cuidava das correspondências dele. E esse cara é um cara muito atarefado. E ali ele começou a me puxar, falou: Cara, você quer me ajudar aqui? Me botou para organizar a ficha de produção. E quando eu vi, né, como ele era um cara muito atarefado e tinha muitas tarefas ali do sistema, ele me apresentou um computador. Falou: Cara, eu vou te. Já que você fica muito tempo ocioso aqui, né, que eu ficava lá das 7 às 5, né, só pegando café, entregando correspondência, falou: Cara, eu vou te ensinar a mexer nesse negócio aqui chamado computador. E ali o cara começou a me ensinar. E durante E você não três conhecia anos nada da máquina ainda? Nada, nada. Nunca tinha visto um computador na minha vida. E Caramba. ali, e ali ele me ensinou a mexer no computador, me ensinou a mexer na produção, começou a me ensinar o SAP, que era um sistema totalmente sofisticado para a época, né? Um sistema. Hoje as grandes Entendi. indústrias, as grandes empresas trabalham com SAP. E ali eu fui aprendendo, 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 durante 3 anos aprendendo, fazendo um pouco daquele trabalho que nem era. Olha que coisa, não era minha tarefa, mas eu sempre quis aprender, desenvolver. E aí, um Já, certo já, já dia, fica já o primeiro código para a galera, né, Juliano? Faz além daquilo que foi lhe solicitado, é o né? fazer, é o fazer. Eu É o fazia fazer. uma coisa que não era o que era me mandado fazer, mas eu queria fazer para ajudar ele, né? Que eu via que o cara realmente precisava de ajuda ali. E aí, Ok. depois de uns 3 anos, mais ou menos, quando eu tinha 17 anos, esse cara foi convidado para trabalhar na Embraer, porque ele tinha um Olha só. currículo muito, muito grande, era um cara que tinha uma experiência muito vasta. Ele foi convidado para sair da Gerdau e ir para a Embraer. E foi um É, convite assim que ele não podia recusar. Um convite ok. salarial para ele que era muito bom, né? E aí veio a minha primeira grande oportunidade, né? Porque o gerente responsável pelo departamento ficou desesperado. Pô, esse cara veio para cá, o cara veio da Alemanha, o cara veio para implementar o sistema e o cara tá indo embora. E agora? Perdi o cara. Como é que eu vou Perdi. fazer sem esse cara, né? E eles tinham um problema muito grande, porque eles não tinham treinado ninguém pro lugar do cara. Hum. E aí o gerente chegou para ele, pô, e agora o que você vai fazer? Porque o cara já, ele aceitou o convite da Embraer e já queria se desligar e já ir para a Embraer. Não, E e aí, você que contrata pessoas hoje você sabe que um profissional capacitado não é de um dia para a noite que encontra, né? não, ainda mais numa área específica de sistema, um sistema tão avançado, tão complexo como é o sistema SAP. Sim.
quem sabe de SAP sabe o que eu estou falando. É muito complexo mesmo, todos os módulos ali, PP, PL, supply chain, tem uma cadeia ali dentro que é bem complicado, né? Para você pegar isso do dia para a noite é impossível, né? É E verdade. ali o gerente chegou para ele desesperado, e aí, agora quem vai ficar no seu lugar? E aí ele falou pro gerente, cara, é o office boy. Ele falou, como assim office boy? O garoto do café? Ele falou, o único cara que tem capacidade para me substituir é o office boy. O De gerente não 17 anos. acreditou. 17 anos, o gerente não acreditou. Falou, mas como, cara? Como que eu vou contratar o office boy? Ele falou, contratando. Se você quer que a produção continue andando, você vai ter que contratar. E ali me surgiu a primeira oportunidade de realmente entrar na Gerdau. Fui contratado, né, com 17 anos. E ali começou a minha história lá dentro, de degrau em degrau. Fui subindo, subindo, Uau. virei chefe de projeto, gerente de projeto, tocava os projetos. E no final da minha carreira na Gerdau, eu era responsável por 4 usinas, né? A usina de Mogi Uau. das Cruzes, a usina de Pindamonhangaba, que era a maior de aços especiais, né, da América Latina, Uau. e a usina de Sorocaba e a usina de Charqueadas, no Rio Grande do Sul, né? Caramba, meu irmão. E Então, os isso, 20, quando a gente fala da parte final, aí nós estamos falando já do Juliano de quantos anos de idade? ali eu já tinha 34 anos de idade, foram 20 34. anos. Tá, 20 20 anos já. anos. 20 Uau. anos que. 20 anos de metalúrgica, 20 anos de Gerdau, 20 anos que eu Uau. trabalhei lá dentro, né? Oh, Então, foi uma oportunidade que caiu na minha mão, eu soube aproveitar e fazendo, sempre fazendo, dando o meu melhor. Só que foi lá dentro da metalúrgica que eu conheci, agora chegando no multinível, né? Foi um dia dentro da metalúrgica, em projeto. Uma vez eu estava num projeto e eu estava junto com o pessoal da área comercial. E eu sempre fui um cara muito comunicativo, sempre ali, bom relacionamento com todo mundo. E um desses caras da área comercial um dia me chamou no café, a gente tava tomando café e falou: Cara, eu gosto do seu perfil, você é bem comunicativo. Meu pai entrou no negócio e eu acho que esse negócio tem a ver com você. Né? Vai ter uma reunião lá na minha casa hoje, era uma quarta-feira. Hoje é quarta-feira, hoje é quarta. é como se fosse hoje, era uma quarta-feira. E ele falou para mim assim, cara, vamos lá hoje, umas 8 horas da noite, vai ter uma reunião lá na casa do meu pai e tal. Acho que, né, era uma E esse cidadezinha. cara, Juliano, você lembra quanto tempo ele estava no negócio? Ele era novo também? Tinha começado há pouco tempo também? Ah, eu acho que ele já deveria estar. O pai dele há um ano. Ele estava Ah, começando agora. Ele estava tá. começando agora. Mas o pai dele, eu acho que já devia estar quase um ano, assim, mais ou menos, no Você não negócio. conhecia o pai dele, não? Não, não conhecia o pai dele, não. Conhecia Ok. ele, que trabalhava ali comigo, né? A gente tinha uma amizade legal. E aí ele teve abertura para me chamar. E aí eu consegui ir nessa reunião, nessa quarta-feira à noite, 8 horas da noite. Sentei lá e o cara começou a apresentar um plano de marketing, né? Então foi um cara, Na o cara casa tava dele? bem. Hã? Na casa do pai Na dele. casa dele. Foi uma caseira. Olha, Então, olha só. E você meu lembra se primeiro tinha contato. bastante gente ou se era o único Lembro. convidado? Você lembra? Tinha umas 20 e poucas pessoas, tinha bastante Ah, gente. legal. Impressionante. Bacana. Eu me impressionei por isso, cara. Já tinha bastante gente na casa do pai dele. Né? Quando eu cheguei lá, tinha umas 20 e poucas pessoas assim. E aí eles começaram a apresentar, na época era a Monavi, né? Era o suco, tal, aquilo ali. E ali eu me interessei. Eu achei um negócio bem diferente, porque eu nunca tinha ouvido falar de multinível na minha vida. Foi o primeiro contato, mas eu lembro até agora, o que me chamou a atenção é que o cara falou que ganhava mais de 10 mil por mês. Eu comparei com o meu Uau. salário da Gerdau, eu ganhava mais do que eu, né? Uau. Fazendo aquilo que eu Sim. não conhecia e que ganhava viagem. O cara podia viajar para Jamaica, podia fazer várias viagens ali. E aquilo ali me chamou a atenção de uma maneira muito forte, né? E aí eu peguei aquele negócio para estudar. Eu não entrei de cara, vou ser bem Tá. sério para você, eu não entrei. Você foi sozinho ou já foi com a Flávia nesta primeira? Fui com a minha esposa. Fui com a Ah, minha esposa. legal, bacana. Aí é melhor ainda, né? Porque aí o casal, Foi. ela comprou a ideia junto com você? Comprou. Ela comprou mais a ideia do que eu, na Ah, verdade. legal, cara. Ela comprou mais a ideia do que eu na época. Eu fiquei meio com o pé atrás, porque a gente fica dentro de uma metalúrgica, dentro de uma empresa há tantos anos, a gente fica fechado, né? A gente Fica, fica você com a acha que cabeça. fora daquilo ali não é possível que seja verdade, né? Exato. Só que eu sempre fui muito curioso.
E aí eu comecei a estudar o mercado. Eu falei, multinível, marketing multinível, fui estudar. Eu me deparei com o mercado americano, eu vi, pô, que era um mercado que tinha mais de 70 anos, eu nunca tinha ouvido falar. Empresas como Amway, Forever, Herbalife, a própria Monavi na época. Então, aquilo ali foi realmente um mundo novo para mim de possibilidades. E ali eu comecei a ver grandes resultados, né? Comecei a acompanhar pessoas desse segmento, né? E eu comecei a ver coisas extraordinárias, caras ganhando Mercedes, garotos novos ganhando carros, mudando de vida. E aí eu fui ver mais a fundo o mercado e tinha outras empresas brasileiras também, na época, a Up, a própria Rinode, várias empresas ali que eu comecei a seguir, a olhar e comecei a estudar, cada vez estudando mais, mais e mais. Eu me cadastrei com ele, eu lembro na época, só que eu não cheguei a fazer a empresa em si, eu nunca cadastrei pessoas. Eu pegava o produto, Ok. eu vendia ali dentro da metalúrgica, eu vendia para amigos, para parentes, eu comercializei bastante produto, só que eu não tinha aquela época, aquela destreza de cadastrar pessoas, indicar pessoas, e nem tinha esse feeling também, né? Eu imagino Porque até, ô presidente, que você, como um cara de 20 anos de metalúrgica, não devia ser um cara descolado para venda. Você foi não, criando essas habilidades, né? não. E eu estava num momento complicado. Esse momento que eu conheci o multinível, eu estava num momento de implantação de projeto. Então, eu estava implantando uma nova versão do SAP, por exemplo, em 4 usinas. Então, o meu Uau. tempo era muito escasso. Então, tinha dias que eu entrava na metalúrgica às 7 horas da manhã, eu saía às 10, 11 horas da noite. Então, quer dizer, eu não tinha tempo praticamente nenhum para fazer multinível. Era muito complicado. Entendeu? Mas eu nunca parei de olhar o mercado. Aquilo ali sempre ficou martelando na minha cabeça, ficou ali me incomodando. E principalmente, quanto mais eu trabalhava dentro da metalúrgica, mais me incomodava, porque eu começava a ver que eu não tinha tempo. E aí eu sempre na rede social, vendo aquelas pessoas de empresa de multinível postando viagem, postando premiação. Cara, aquilo ali me chamou muita atenção. Eu falei, cara, eu tenho que entrar uma hora para esse mercado. E aí Nossa. foi quando um desses líderes que eu seguia, ele saiu da Monavi, foi para uma empresa chamada Seeds, e ali me deu um tchan. Falou, Ele cara, acho que estendeu agora. o mesmo convite para você que ele tinha feito para a Monavi, ele estendeu para a Cids também? Não, não. Não? Não, esse Ok. cara, esse cara é um cara que eu acompanhava na rede social, acompanhava A outra, aham. acompanhava do Facebook, e aí quando ele foi para Seeds, eu chamei ele no Facebook e falei, cara, por que você tá saindo? Fiquei curioso por causa daquilo, e aí eu decidi ir junto com ele para essa empresa, e ali sim eu tive o meu primeiro patrocinador de verdade, porque o cara que me chamou na metalúrgica, ele nunca fez também, ele era igual eu. Ele entrou no Aham. negócio, mas ele não tinha pra você ter ideia, ele tá até hoje na metalúrgica. Então ele Tá trabalhava lá na comigo. mesma? Tá, até hoje ele tá lá. Nossa, Então caramba. ele não tinha o feeling pro negócio e realmente não seguiu. E aí, quando eu chamei esse cara, eu me deparei com o meu primeiro patrocinador, porque esse cara me chamou e falou: meu irmão, você quer entrar nesse negócio? Falei, quero. Mas você quer entrar ou você quer fazer? Porque tem uma diferença muito grande. Vou Eu lembro anotar. de cara, Entrar, ele quer falou isso dizer, pra mim. entrar é uma coisa, tomar a decisão de fazer é outra. É. Totalmente diferente. Falar o sim é fácil. Fazer é o difícil. Ah, quero entrar? Sim, quero entrar. Beleza, você entrou. E agora? E fazer? O fazer que é o X É da o que questão. faz a diferença no resultado de todo mundo é o fazer. É o fazer. E ali eu tive o primeiro tapa na cara de um patrocinador de verdade. Que ele falou Uau. pra mim: se você vir pra cá só pra entrar, eu nem quero você aqui. Cara, aquilo ali pra mim foi um choque. Eu falei, Uau. cara, o cara nem quer eu aqui. Porque ele era Uau. bem agressivo. Meu Não, não, patrocinador. na verdade ele fala o que todo mundo gostaria de falar, mas não fala. Ele teve a coragem de te falar, né? Exatamente, ele teve a coragem de me dar. Eu tinha medo, para você ter ideia, depois eu vou contar algumas histórias. Eu tinha É. medo de colocar pessoas nas reuniões com o cara, porque ele expulsava a galera. Poxa, Ele era muito assim. legal. E eu lembro uma vez que eu fiz uma reunião aqui em São Paulo,
E eu levei, ele estava aqui em São Paulo e pediu para mim montar uma sala de reunião lá. E eu levei lá umas 15 pessoas na reunião, cara. 15 pessoas. Botei lá, sabe que eu trabalho, né? De convidar, sabe? Levei uns 4 comigo no carro, os outros fiquei ligando até o cara chegar. Botei lá tudo, enfileirei, assim, uns 15 na reunião. Lógico que ele tinha outras redes aqui, mas a minha rede eu botei os 15 ali, tudo. Aí ele começou a falar. A primeira fala dele foi exatamente essa. Pessoal, quem tá nesse negócio aqui só por entrar, só porque disse sim, só por querer fazer, só por querer estar aqui, não vai adiantar, cara. O cara tem que estar aqui para fazer. Se você não está Genial. disposto a fazer até mudar de vida, tá vendo aquela porta ali? Pode sair. Ah, uau. Sai. Porque eu não vou perder meu tempo com quem não quer fazer. Brunão, levantou uns 5, 6 caras dos meus convidados e foi embora. Cara, teve gente que saiu mesmo. Meu Deus, Aí, cara, uns olha 6 só. caras. E ele falava assim: os caras levantando e saindo e falou: deixa aí, vai embora. É melhor ir embora agora. É melhor ir embora agora do que a gente perder, do que você perder seu tempo e eu perder meu tempo com esses caras. A gente não quer cara. Sabedoria, né? Ô, Exato. sabedoria. Nossa. Exato. Então, esse nível de patrocinador que eu tive, era um cara Muito bom. pesado. O cara vinha do Recife para cá, né? Ele vinha para minha cidade, ele vinha para São Paulo. Ele não media esforço, eu via isso. Né? Era um cara totalmente comprometido com o negócio. O cara viajava direto, ele estava aqui. Às vezes ele estava 2 vezes por semana aqui em São Paulo para fazer um negócio junto comigo, para fazer um negócio junto com a rede dele. Então, assim, eu vi na prática o poder do fazer. Foi ali que eu comecei a me Uau. inspirar, a realmente montar a minha característica como líder. Né? Um líder que não dava desculpa, um líder que realmente não procrastinava, né? Porque às vezes o cara Uau. fala, hoje tá muito calor, não vou sair, hoje tá chovendo, não vou sair, hoje tá frio, não vou. Não, cara, esse cara me ensinou que Ele foi todo te dia. forjando, né? Exato. Todo dia é dia de fazer multinível, cara. E se eu queria a atenção dele, se eu queria realmente ele perto de mim ali, me orientando, eu tinha que estar em constante trabalho. Eu tinha que estar constantemente fazendo. Fazendo, Legal. fazendo, fazendo. Porque se ele me via parado, cara, ele já falava para mim, meu irmão, você entrou aqui para quê? Foi para Uau. Lembrava brincar? dos seus Foi. próprios sonhos, né? Às vezes a gente Exato. esquece, né? Esquece, todo mundo esquece. Todo mundo É. esquece. Se não tiver alguém para lembrar, todo mundo esquece. Então, o meu grande diferencial, acho que no multinível, foi um cara que me ensinou a fazer. Fazer na prática, Uau, fazer cara. pelo exemplo, entendeu? Fazer na prática, fazer pelo exemplo, porque é o fazer que realmente muda as coisas. E ali eu comecei em cima dele, comecei a realmente enxergar, né, que eu podia, que eu precisava mudar minha postura, né? Eu fiquei Sim. 2 anos nessa empresa, ele 2 anos como meu patrocinador, tive um bom resultado, um cara que nunca tinha feito multinível, né? Eu tive um Ô, resultado Juliano, deixa bacana. eu só, antes de você continuar, perguntando, nessa época você estava no paralelo ainda? Tava, eu não saí do Legal. paralelo. Então, esses Ok. 2 anos eu continuava trabalhando na metalúrgica e fazendo. E foi Fazendo. 2 anos bem sofridos, tá? Porque eu tinha que me dedicar na metalúrgica, eu tinha um cargo de confiança, né? Eu tinha um cargo de Sim. liderança dentro da metalúrgica também, Responsabilidade, né? Obrigações lá, né? responsabilidade, e eu queria fazer um multinível, porque eu queria me libertar daquilo ali. Né? Então foi bem sofrido. Todo mundo falava, mas que hora você fazia multinível? Cara, eu fazia multinível das 5 da tarde até umas 2, 3 horas da manhã. Para outro dia, 7 horas da manhã, tá na Uau. metalúrgica de novo. Então foi muito sofrido, esses 2 anos aí foi sofrido. Só que eu peguei uma bagagem muito grande, eu tive um conhecimento muito grande. E aí na minha segunda empresa, porque a empresa que eu fiz a CIDS, ela fechou, infelizmente ela fechou. E aí na minha segunda empresa, Ô, eu Juliano, coloquei. só antes de você entrar nessa, você acha, mediante isso, que uma pessoa, eu não sei se você tem essa visão, uma pessoa que faz bem em paralelo é uma pessoa que vai fazer bem em tempo integral. Uma pessoa que faz meia boca em paralelo, não adianta ela ir para o tempo integral, que ela vai ser meia boca do mesmo jeito. Você acredita nisso também ou não? Ah, totalmente. Eu acho que o cara faz. Quem faz o negócio meia boca vai fazer de qualquer jeito. Entendeu? Eu fazia o negócio bem em paralelo. Porque Legal. quando eu me desligava às 5 horas da tarde, meu irmão, para mim não existia outra coisa no seu multinível.
Eu Uau, vivi o certo. multinível, eu respirava o multinível. Final de semana, cara. Sexta-feira, cara. Quem em paralelo pegava. Eu pegava trem, eu pegava ônibus, sabe? Eu dava o meu jeito e estava em reunião todo final de semana fora da minha cidade, fora da minha zona de conforto. Então, isso, o cara que faz isso, e mesmo em paralelo, ele pega o espaço que ele tem ali e ele vai se dedicar. Quando ele vai para o 100% no multinível, ele vai continuar fazendo aquilo que ele estava fazendo em paralelo. É automático. Entendeu? Ok. Então isso aconteceu muito comigo. Só que aí quando eu fui para minha segunda empresa, né, que a primeira fechou, infelizmente, eu fui para minha segunda empresa multinível, eu tinha uma bagagem muito forte, eu tinha um conhecimento muito Ok. forte, Já e tinha uma ali redezinha e tal? tinha uma rede de. Eu lembro até hoje que me acompanhou foi umas 50 pessoas. Mais ou Ok. menos em torno de umas 50 pessoas assim. Comprou a briga comigo, veio comigo. Só que essas 50 pessoas rapidamente viraram 100, 200, 300. Eu Ah, lembro que em 2, 3 meses eu era diamante. Em mais ou menos aí 6 meses eu era duplo. Eu sei que 9 meses eu era imperial. Nove Ô, meses Juliano, eu bati imperial. quando a sua primeira empresa encerrou, aí você caminhou junto com seu antigo patrocinador, aí vocês seguiram caminhos diferentes e você ficou com o aprendizado, e aí foi você o grande arquiteto da sua segunda empresa, do seu Cara, negócio, né? a gente seguiu caminhos diferentes, até porque o meu patrocinador na época que a empresa fechou, ele não tomou uma decisão de cara. Ok. Infelizmente, ele demorou. Isso daí também é complicado. Ele demorou para tomar uma decisão. Então, acho que ele ficou buscando o mercado, buscando Ok. alternativas. Então, foi uma coisa pessoal dele. Acho que também ele não esperava, porque ele era um nível bem alto da empresa. Então, Ok. ele não esperava aquele choque e aquilo ali travou ele naquele momento. Eu era pequeno, então eu não podia ficar travado. Eu precisava fazer o meu negócio Entendi. girar. E aí eu arranjei outro patrocinador, fui para essa segunda empresa. E ali, em 9 meses de negócio, com a experiência, com mais de 2 anos, quase 3 anos de multinível, né? Eu bati, eu Ok. falo para todo mundo, eu bati meu diamante quase 2 anos e meio de multinível. Poxa, cara, meu É, Deus. Você vê que é o então, que quer mesmo. E, ó, presidente, e aí, quem vê 2 anos e meio, acha muito tempo. Cara, 2 anos e meio num emprego, aliás, não tem faculdade de 2 anos e meio, acho que nem de 3 anos. O mínimo de uma faculdade é 4. 2 anos e meio, eu acredito que no marketing de rede parece um século pela intencionalidade, é muito forte, né? As vivências, o aprendizado. Mas então, 2 anos e meio, você sonhou, batalhou, queria muito ser diamante, mas não chegava. é, foram Você dois pensou anos e em meio. desistir algumas vezes nessa Ah, jornada? várias vezes, várias vezes. Várias Ah, vezes. Eu acho que o que não me fez desistir era os sonhos, é o meu quadro dos sonhos, minhas metas, que eu sempre estava relembrando daquilo ali, olhando para aquilo dali. Mas chegando lá, depois dos 2 anos e meio que eu bati diamante, ali o negócio começou a andar muito forte. Quando eu cheguei a Imperial, eu vi que tudo aquilo ali foi quase 3 anos, 3 anos no multinível como Imperial. Ali eu ah, vi que tudo valeu a pena. Ali realmente uau, valeu a pena, porque eu, quando bati duplo diamante, eu me desliguei da metalúrgica. Isso acelerou tá, demais. Até aquilo uau, que você falou, eu consegui fazer muito mais coisa do que eu fazia. ok, Ali veio o poder do fazer de uma maneira muito forte. Porque quando eu me desliguei da metalúrgica, eu liguei um módulo dentro de mim totalmente full time. Então, uau, para mim, não certo, tinha sábado, não tinha domingo. A minha agenda de viagem era totalmente pesada. Eu lembro de uau, vários e vários meses aí que eu viajava aos 30 dias do uau, mês. Então, cada caramba, dia eu estava numa cidade, cada dia eu estava num local. Eu desenvolvi, eu desenvolvi um trabalho muito forte na internet de tá. cadastro. E Então, eu naquela época nem se cadastrava. falava muito. Você deve ter sido um dos pioneiros de trabalhar na internet, porque esse negócio de tráfego pago e tal não é tão antigo. Estamos falando, sei lá, de 5 anos para cá, da pandemia que deu aquela estourada. Ou seja, antes disso, você já teve essa visão de que, cara, a internet pode me ajudar a alcançar e me conectar com pessoas. A gente tá falando disso em 2014. Uau, não, muito 2014. pioneiro. 2014 eu trabalhei muito forte na internet, muito forte mesmo. Né, em 2014, Facebook, assim, para mim era. Pra você ter ideia, eu nem tinha conta no Facebook.
eu criei depois do multinível, que eu não achava Hum, uma besteira aquilo ali, então eu criei depois que eu conheci o multinível. E ali eu consegui formar redes no Brasil inteiro. Foi um cadastro em Manaus, cadastro no Acre, cadastro em Porto Alegre. E ali eu fazia o quê? Eu cadastrava a pessoa pela internet, eu desenvolvia um relacionamento com aquela pessoa, eu fazia aquela pessoa começar o trabalho lá e depois eu ia fazer esse trabalho junto com aquela pessoa. E aí eu uau. comecei a desenvolver várias equipes, equipes que estão comigo até hoje, né? Tem pessoas que trabalham aqui Sim. desde aquela época. Lá tem várias aqui que trabalham Uau. comigo, a própria irmã Rai, lá de Manaus, o Miguel aqui de São Paulo. Cara, tem várias e várias Thiago pessoas, Carlos Araújo, né? Henrique, Thiago Araújo. Cara, tem muitos líderes aí que trabalham comigo há muitos anos. Desde essa época, assim, praticamente todos eles eu cadastrei pela internet. Olha que coisa de doido. Caramba, que Todos legal, eles cara. eu cadastrei pela internet, só que eu desenvolvi um relacionamento pessoal. Porque eu acho, cara, que tem muito líder que cadastra muita gente pela internet, tem muito líder que é até melhor do que eu, muito melhor, sempre foi melhor do que eu na internet. Só que o meu ponto Diferencial. diferencial é que eu ia fazer o presencial. Ou seja, Fazer você de pé. cadastrava a pessoa longe, aí você tinha o alinhamento, ela gerava algum resultado para mostrar que queria também, aí você ia até ela para gerar uma conexão pessoal. Exato. Eu ficava lá uma semana, dependendo do caso, uma semana. O mínimo que eu ficava era 3, 4 dias, Ok. né? Naquele local, naquele lugar. Então Certo. ali eu criava um vínculo ali com aquela pessoa e principalmente eu mostrava para ela uma coisa que é muito importante, que eu tô junto com ela. Ela podia Certo. contar comigo. Ela sabia que eu saí de São Paulo. Imagina o cara sair de São Paulo e vai para Manaus. Cara, aquela pessoa fala, cara, esse cara tá comprometido comigo. Pô, o cara Tá. veio de São Paulo para Manaus para me treinar, para me capacitar, para estar trabalhando. Porque eu não era aquele cara que eu ia lá fazer evento. Nessa época nem tinha eventos grandes, né? Eu era Certo. aquele cara que eu ia lá para trabalhar na rua. Eu era aquele cara que eu pegava lá, a gente pegava lá a lista da pessoa e a gente ia de casa em casa. Entrava Nossa. de casa em casa, fazendo uma reunião um a um. Reunião um a um, cadastrava um, ia para outra casa, cadastrava outro. A gente ficava rodando aquela Manaus, rodando o interior de Manaus, fazendo reunião. Eu ia E para muitas vezes até sem muito dinheiro disponível, se sacrificando, né, inicialmente. sem, nessa época eu não tinha dinheiro disponível, entendeu? Era o dinheiro que dava para contar, né? O dinheiro que dava para contar. Lógico que quando eu comecei a viajar pesado mesmo, eu já era duplo diamante. Então, Tá. vou dizer que na época ali eu devia ganhar Uhum. meus 18, 20 mil, Ok. mais ou menos, nessa época, Uhum. né? E já era Porque muito mais do que você ganhava na metalúrgica, provavelmente. muito, muito mais do que eu ganhava na metalúrgica. Por isso que eu saí da metalúrgica e fiquei Uhum. só com multinível. Então, esse dinheiro era o dinheiro que eu tinha ali para rodar o sistema e fazer o negócio acontecer. Eu sempre investi muito pesado o meu cheque. Sempre. É, Eu sem errar, no começo eu investia coisa de 45% dos meus ganhos eu uau. investia em viagem, em crescimento. Porque eu Esse é um negócio entendi. que eu aprendi com você também, é um negócio que você sempre instrui, os líderes que trabalham com você, cara, olha o multinível como um negócio. Se você olhar como outra coisa, você está errado. E um negócio, não existe um negócio que cresce sem investimento. A não ser assim, que a pessoa tenha muita sorte mesmo, né? Mas, e tem que ter um investimento, né? Então, vamos dizer assim, é uma semente, é o tamanho da sua crença, é o tamanho do seu investimento, seria isso? Exatamente, exatamente. Porque se você não investir, dificilmente você vai crescer aqui como líder. Aquele cara que fala assim, ah, não vou investir nada na minha rede, esse cara não cresce. Mas Ok. não cresce. Uma empresa, imagina eu, sou dono da Atlântica Natural, se eu não investir dinheiro aqui, nunca, essa empresa não Ah, quer crescer. Então, quer verdade. dizer, sempre investindo. É uma empresa que está há 5 anos investindo tudo que ela ganhou. Por que a Atlântica não para de crescer? Porque, graças a Deus, hoje eu tenho uma situação privilegiada, eu tenho outras fontes de renda fora a Atlântica Natural, que eu construí já há muitos anos, né? E todo o dinheiro da Atlântica é convertido para a Atlântica. Por que Uau. a gente vai ser a empresa número um? Por causa de investimento. E Entendeu? você acha que trouxe esse entendimento da própria rede, irmão? É um dos entendimentos que você trouxe da rede para dentro da gestão? Também, com certeza. Com Uhum. certeza. Tá. Porque a gente vê empresas aí que travam o crescimento ou param de crescer, principalmente porque o dono não tem essa visão de investimento.
entendeu? Ou O dono. capacidade, né, financeira de investimento. Exato, cara. A gente adquiriu com a Atlântica Natural 5 empresas concorrentes, não foi? Por que essas Foi. 5 empresas vieram para cá? Porque elas tiveram problemas e problemas financeiros, senão elas não teriam vindo. Ok. Concorda comigo ou não? Perfeito. Se elas Concordo estivessem total. bem, se essas empresas estivessem bem performando, elas não teriam feito negócio comigo. Isso é Uhum. fato. Elas só Perfeito. fizeram negócio comigo porque elas tiveram problema financeiro. E por que elas tiveram problema financeiro? Porque com certeza, em um determinado momento, esses caras pararam de investir. Então, o que eles não tinham? Eles não tinham a coisa mais preciosa. Eu sei porque eu adquiri essas empresas. Então, eu já te falo Ok. até, eles não tinham estoque. Hoje, qual é o Uhum. grande segredo nosso? Onde está o maior investimento da nossa empresa? No estoque. Ok. Hoje a Atlântica Natural ela tem capacidade de receber muitos líderes grandes, sem Sem sofrer, precisar mexer em nada, vamos dizer sem assim. A precisar empresa mexer está em pronta. nada. Ah, Porque eu tenho um estoque, ainda mais nesse momento agora de convenção, né, que eu quadriplico o meu estoque, é um momento que a gente está fazendo exatamente isso, né? A gente quadriplica o estoque, a gente já ou seja, está. estoque é dinheiro na frente, né, irmão? Ou seja, você tem que pôr 4 vezes mais dinheiro na frente, já acreditando na venda futura, né? Exatamente, exatamente. Caramba, Né? forte. Para você ter ideia, você imagina que a gente vai ter uma convenção. Eu vou lançar mais ou menos aí em torno de 30 produtos. Cara, a maioria desses produtos estão prontos. Tá onde? No meu Uau, estoque. É uau, cara. dinheiro, já está pago, já está feito, está pronto. Foi investimento feito na frente. Olha a explosão que a gente está tendo de venda de perfume. Mas quantos milhões eu tive que colocar de investimento em perfume, cara? Eu não tinha perfume nenhum. Imagina. Eu não tinha Exato. perfume. Imagina, o meu estoque era zero de perfume. Olha hoje. Cara. Olha hoje Sim, o hoje são estoque que nós milhões, temos. talvez uma dezena de milhão, talvez. Exatamente, são milhões e milhões e não para, eu não paro de subir o estoque, entendeu? Não paro. Nessa semana mesmo a gente já fez 2 compras milionárias de estoque de essência, de rótulo, de vidro, para aumentar o estoque de perfume. Então, todo negócio precisa de investimento. O líder que não tem essa mentalidade, eu não tenho que investir. Cara, você tem que investir em sala, você tem que investir em promoção na sua equipe, você tem que investir em viagem, em deslocamento, você tem que investir. Porque se realmente você quer aumentar o seu cheque, o único jeito é você investindo. Se você É, para o seu investimento ali, você não aumenta, você não chega. Outros vão chegar porque estão investindo, estão fazendo negócio. Então, perfeito. isso é muito sério. Isso é Uau, sério, porque o cara não pode ter só cabeça de líder, ele tem que ter cabeça de empresário, porque quando você entra no negócio de multinível, você é dono do seu próprio negócio. Você é uau. o empresário. Entendeu? Sim, Você é o empresário. Entendeu? Como eu sou perfeito, empresário da Atlântica Natural, você é empresário da Atlântica Natural, só que com a sua rede. Então, perfeito, assim, o fator investimento, ele determina quem vai chegar lá. Não tem jeito, não. Não tem perfeito. jeito. Ô, Não tem Juliano, jeito. você, quando você começou a ter uma renda legal, mais ou menos como duplo diamante aí, ganhando acima dos 15 mil e tal, você chegou a cometer um erro que é muito comum na nossa indústria, que é aquela se emocionar demais, gastar demais, e aí já aumenta o padrão. Ou você sempre foi uma pessoa que eu sei que hoje você é um cara com uma condição financeira excepcional, exemplo para nós, e você não é um cara que ostenta. Naquela época, você chegou a cometer esse deslize alguma vez ou não? Assim, eu hoje não faria algumas coisas que eu fiz. Não porque eu cometi um erro, porque não me afetou financeiramente de Ah, maneira ok. nenhuma. Eu acho que quando você comete um erro, é quando você é Te afetado afeta por isso, né? financeiramente. É. Como eu fiquei muitos anos como imperial dentro de uma empresa, ganhando, eu falo, pô, eu fiquei mais de 3 anos. Foram três Uau. anos e pouco como imperial, ganhando muito Na bem como casa imperial. dos 6 dígitos mês. 100, 120, 180. Meu maior cheque como imperial foi 180, Uau. né? Somando bônus, carro, somando tudo. Então, eu cheguei a ganhar uns 180 mil. Então, você muito tempo ganhando cheques desse valor, o que acontece? Você não consegue gastar. Eu não conseguia gastar. Só que eu cheguei em determinado ponto que eu olhava para minha garagem, tinha 5 carros importados. Eu olhava aquilo e falava, cara, para quê? Eu não preciso.
carros importados. Certo, Né? Eu tinha certo. Camaro, eu tinha Land Rover, eu tinha BMW, eu tinha Mercedes, eu tinha, né, vários carros ali importados que para mim aquilo ali hoje não faria, hoje para mim não faz sentido nenhum, porque era uma coisa de líder de ostentação, né? Falar, pô, eu sou líder, eu tô ganhando dinheiro. Então é uma coisa que hoje eu falo para você sem errar, cara, investe em você, né? Investe em renda, investe em imóvel. Eu não investiria dinheiro em carro. Uma coisa que eu fiz lá no passado, que é Ok. coisa de às vezes é aquela emoção de você nunca ter, né? Sim. Ah, sempre sonhei em ter um Camaro, sempre sonhei em andar numa Porsche. Então você comete esses erros, é erro, né? Mas você comete essa vontade, esse sonho, mas depois você para analisar que era desnecessário. Hoje Ok. eu olho para mim e eu vejo que é desnecessário. Quando eu vendi os carros, eu mais perdi dinheiro do que ganhei. Então, entendeu? Mais você perde do que você ganha, né? Quando Ok. toda a venda de um carro daquele, você perdeu pelo menos 20, 25% do valor que Ok. você pagou, né? E dinheiro é uma coisa que você tem que saber cuidar. Hoje eu tenho muito cuidado com o dinheiro, né? Muito cuidado mesmo, é uma coisa que eu prezo muito, principalmente hoje eu como presidente da Atlântica Natural, graças a Deus eu tenho a cabeça que eu tenho, né? Porque eu vi Sim. muitos presidentes de empresas se perdendo, fazendo besteira, comprando jato, comprando lancha e gastando dinheiro da empresa, né? Já que você entrou Hoje, nesse assunto, presidente, você poderia. Eu sei que você tem uma história forte com relação a isso, que é o motivo pelo qual eu sei que você não nasceu dono de empresa e eu acredito que isso nunca tinha passado na sua cabeça, não foi algo que você planejou e você se tornou dono de empresa por conta de uma deficiência do mercado. Se você puder explanar sobre isso também, o que te levou a um dia bater na mesa e falar, cara, chega, eu vou abrir a minha empresa e eu vou fazer algo diferente. cara, o que me levou a abrir a Atlântica Natural foi o mercado, né? Infelizmente, tinha machucado o mercado. Eu fiz a minha primeira empresa lá, fechou, eu fiz a segunda empresa, fechou, eu fiz a terceira empresa e fui convidado para sair, né? Fui Putz, expulso. Então, assim, a empresa saiu do multinível, ela acabou com o multinível e expulsou todos os profissionais de multinível. Então, o mercado me machucou e eu sou apaixonado pelo mercado. Eu amo o mercado. O mercado mudou minha vida, mudou minha história. Então, você não tem como não ser apaixonado, né? E total. quando eu olhava para o mercado brasileiro, eu falava, cara, mais uma. Será que esse cara vai sacanear comigo? Será que essa empresa vai sacanear comigo? Então, eu ia trabalhar de uma maneira assim, que eu não ia ter paz. Eu nem ia Uhum. conseguir dormir a minha cabeça sabendo que a gente podia estar de novo na mão de um cara que ia ter uma gestão merda e acabar com a empresa e ia ter que construir tudo aquilo de novo. Quando eu tomei a decisão de abrir a empresa, foi pensando nisso, cara. Eu quero uma empresa que eu possa dormir tranquilo. Eu quero uma empresa que as pessoas possam entrar nessa empresa e ficar, só fazer o trabalho. Porque, cara, quando você aprende a fazer multinível, cara, de verdade, nunca mais você fica pobre. Porque, cara, é um negócio Essa é bom. maravilhoso. Você aprendeu a fazer o que? Você aprendeu a vender, aprendeu a mudar a vida das pessoas, motivar pessoas, treinar pessoas e principalmente mostrar para as pessoas que é possível sim nesse país mudar de vida. Então, quando eu abri a Atlântica Natural foi com esse sentimento. Uma empresa séria, uma empresa segura e que principalmente não ia brincar com o sonho de ninguém. Top. Isso para mim é o mais importante. Quando eu falo não brincar com o sonho de ninguém, você pega a Atlântica Natural hoje, compara com qualquer empresa do mercado, respeito todas, mas vamos comparar números, né? Certo. 5 anos de Atlântica Natural, 16 viagens pagas, nunca falhou em nenhuma viagem. Eu nunca, Bruno, trabalhei numa empresa assim. Você nunca Nunca, nem prorrogou uma viagem, né, irmão? Tipo nunca, assim, ah, não, não vamos nunca, fazer agora, vamos fazer. Você nunca falhou nisso, né, irmão? nunca, nunca. Entendeu? Todas as outras empresas que eu passei, elas não me pagaram as viagens. Pô, Todas. isso é Todas as frustrante pro empresas, profissional, né, cara? todas as empresas que eu passei não me pagaram os carros. Todos. Não pagaram. Caramba, meu Todas irmão. ficaram me devendo o carro. Todas ficaram me devendo o carro. Coitado. Então você vê, a Atlântica Natural pagou todas as viagens, 5 anos. Sempre pagou todos os carros. Ninguém Não, precisou de e carro para paga viagem. ainda em promoção, né? E paga ainda com ponto dobrado, ainda paga, né? Exato. Né? E principalmente um ponto que para mim era fundamental como líder de multinível, uma empresa que não mudasse o plano.
Isso é a pior coisa, é que as pessoas que estão aqui na Atlântica Natural, às vezes é a primeira empresa dele, ele nunca sentiu essa dor na pele. De você estar fazendo o seu trabalho, de você estar crescendo, você estar motivado, a empresa vir jogar um balde de água fria em cima de você mudando o Sim, plano. De sim. você olhar o seu cheque, de você olhar o seu cheque um mês e no outro mês você olhar que seu cheque caiu pela metade. Por quê? Porque a Nossa, empresa tirou. caramba, irmão. Então, Você e passou por essa isso mais de dor, uma vez. eu passei isso 14 vezes dentro de uma única Nossa, empresa. que numa única empresa mudou as regras 14 14 vezes. vezes. Meu 14 Deus. vezes, em 4 anos mudou a regra 14 vezes. Então, esse tipo de sentimento é o pior que existe, cara. É o tipo de sentimento que você está sendo traído, que você está sendo roubado, que você está sendo lesado. A mudança de plano dentro do negócio consistente que você construiu, porque você construiu em cima de uma regra, sim ou não? Você construiu Sim, esse negócio em cima de uma regra. Você foi. montou lá, você treinou, capacitou a galera para trabalhar naquele sentido. Aí vem um cara que é o dono da empresa e muda tudo. Porra, velho. Pô, e nessa você já ganhava um dinheiro alto, ou seja, o cara Sim, te. Imagina o emocional disso também. De repente, exatamente. porra, Exatamente. Então, assim, o fator determinante em criar a Atlântica Natural é que as pessoas não sofram mais com isso. Ganhou sua viagem, você sabe que você vai viajar. Ganhou seu carro, você sabe que você vai receber, né? Montou a sua equipe, você sabe que nada vai mudar, que aquela equipe ali é sua e está montada e aquele negócio não muda. A segurança hoje que as pessoas têm na Atlântica Natural, eu falo para você, infelizmente, a gente não tem outra empresa hoje no mercado brasileiro. concordo, Infelizmente. 100%. É a realidade. É a É, realidade. é a realidade. É só você olhar o mercado em volta e você vê toda hora a mesma coisa. Você vê as pessoas não pagam viagem, cara. Olha os nossos Normal. concorrentes. Eu não falo isso para me glorificar, não. Eu falo isso com tristeza. Porque o meu intuito principal à frente da Atlântica Natural é fazer esses caras, é forçar esses caras a começar a pagar. Perfeito. O E, meu Brian, intuito, o meu é, tá, intuito é esse. ou Entendeu? seja, você está falando que hoje em dia fazer o básico com excelência é diferencial, virou diferencial isso aí, né? Que nem deveria ser. Nem deveria ser. Entendeu? A gente não deveria nem estar falando disso. A gente não deveria nem estar mencionando isso. Porque lá fora, no mercado americano, as outras empresas, ninguém nem se fala nisso. É só É, aqui no nosso mercado, é só aqui no nosso perfeito. país. Que os caras estão aí trabalhando em empresas, né? Deve estar aqui nessa live escutando a gente. O cara está trabalhando na empresa que o cara não paga um cruzeiro pro cara já faz 2, 3 anos. O cara pagou um cruzeiro, não pagou nunca mais. Meu Entendeu? O Deus. cara tá lá, né? O E tá cara lá tirou os ainda, carros. né? O cara tinha os planos dos carros lá no mercado, no plano, tirou todos os carros, não vai pagar carro para ninguém mais. E os caras estão trabalhando lá ainda. Entendeu? Caramba. Então, é esse tipo de coisa que o nosso mercado existe que a gente não pode aceitar. A Atlântica Natural ela foi fundada para isso, para incomodar os caras que não trabalham certo, as pessoas que estão trabalhando errado, que continuam nesse padrão errado, de querer enganar as pessoas, de querer passar a perna nas pessoas. A gente veio para dar um basta. Ou eles vão entrar no nosso padrão, ou eles vão perder mercado pra gente, porque quando o cara sai de Exato. lá e vem pra cá, ele sabe que aqui é sério, que aqui é real, que aqui realmente ele pode fazer e realmente vai acontecer, entendeu? É isso, Bruno, é isso. Eu acho que o Cara, principal maravilhoso. motivo é esse, ter fundado a Nossa, Atlético Natural. muito bom, meu irmão. E a gente vê, por exemplo, até hoje em dia, as empresas anunciam em canais do nosso segmento, é mudança de plano, como se fosse uma coisa boa. Os caras, ó, novo plano. Caramba, cara, né? Mas, enfim. Então, É, né, eu queria te perguntar também algo curioso, né? Porque a gente sabe que é a indústria que mais fez milionários no planeta nas últimas décadas, no nosso segmento, e mesmo assim, não é todo mundo que consegue construir um resultado gigantesco. E eu acredito que muitas vezes, eu não sei se você tem essa visão, é por conta de, cara, emocional mesmo, porque tudo é coisa da nossa cabeça. Eu queria dizer, perguntar para você, se você consegue hoje enumerar, assim, olhando para a sua jornada, qual foi o seu maior desafio que você precisou superar de você mesmo enquanto rede e hoje o seu maior desafio enquanto dono de empresa? cara, eu acho que como rede, o meu maior desafio
foi realmente abrir mão, superar, abrir mão daqueles momentos que a maioria das pessoas não abrem, entendeu? Hum. Abrir mão dos aniversários do meu filho que eu não fui, dos Das datas aniversários, especiais, né? dos aniversários da minha esposa, aniversário dos amigos, dos parentes, da minha mãe, do meu pai, os momentos em família. Eu abri mão de tudo isso. Né? Como eu falei para você, tinha mês que eu estava 30 dias fora da minha casa. Ó, Então, você ficar o seu tanto filho tempo. pequeno na época, né? Meu filho era pequeno, meu filho era. Na época que eu estava fazendo multinível, meu filho tinha 5 anos, 4, 5 Ó, anos. caramba do céu. Então, que eu comecei a fazer multinet tinha 4, 5 anos, ele é bem pequeno, né? E eu lembro até hoje de momentos que eu estava em Manaus, que eu estava no Acre, ou que eu estava em Rondônia, e meu filho, era festa de aniversário do meu filho, e eu não estava lá, Nossa, entendeu? Então, esses momentos são os momentos, eu acho que mais doeu, que mais eu me sacrifiquei mesmo, que eu sabia que era para um bem maior. Eu acho que se eu não tivesse tomado aquela decisão, com certeza hoje ele não teria a vida que ele tem, eu, minha esposa, a gente não uau, teria a vida que nós temos, se eu não sim, tivesse abrido mão desses momentos. Uma coisa que eu aprendi, cara, sacrifícios são temporários, benefícios são para uau. sempre. Eu me Uau, sacrifiquei, acho mas que uau, eu me fantástico. sacrifiquei muito aí durante 5 anos, né? Durante esses 5 anos viajando, correndo, trabalhando, que nem um maluco, não existia sábado, não existia domingo, não existia feriado. Era, pra você ter ideia, era dia 24, Natal, e eu estava cadastrando. Eu estava fazendo reunião. Então Uau. eu era maluco mesmo, mas era aquele maluco com sede de mudança. Era aquele maluco com sede de vitória. Enquanto Com eu não fé no chegasse. futuro, né? Com fé no futuro, né? Exatamente. Se eu não chegasse a Imperial, eu não ia parar. Eu coloquei uma meta para mim. Se eu não chegasse na minha mudança de vida, enquanto eu não chegasse, eu não ia parar. Então, o poder do fazer, igual é o tema aqui, né, Bruno, que você colocou, Sim, é sim. fazer, fazer até dar certo, cara. Porque Uau. muita pessoa, ele desiste. Muita pessoa às vezes fala, pô, mas cara, esse final de semana eu tenho um compromisso da minha filha, mas cara, eu tinha uma apresentação para fazer, não, eu vou com um compromisso com a minha filha. Mas ela esquece de pensar que para ela dar um futuro muito melhor para a filha dela, ela vai ter que se sacrificar. Esses momentos são dolorosos, são doídos. Eu coloco o filho porque é onde você tem o maior sacrifício, é quem tem filho realmente, que é uma parte muito difícil de você Abrir mão, né? se Abrir mão ausentar. disso deve ser muito difícil, né, É cara? muito difícil, com certeza é a parte mais difícil ali, é mais dolorosa, é essa parte. Mas eu falo para você que está me escutando, que está escutando essa live, cara, vale a pena se sacrificar. Vale a pena você ter a certeza que você vai se sacrificar de um determinado período para você colher coisas extraordinárias. Hoje, o que eu Uau. vivo com meu filho, cara, é algo extraordinário. Eu lembro que Nossa. depois dos 5 anos, cara, eu podia levar meu filho todo dia na escola, podia buscar ele todo dia na escola, entendeu? Eu podia estar com ele, eu podia ir para a praia com ele depois da escola, eu podia fazer coisas que talvez se eu não tivesse me sacrificado naqueles momentos lá, com certeza eu não poderia fazer hoje, Sem entendeu? dúvida. Então é aquilo que eu falo para todo mundo, né, cara? O sacrifício, ele é dolorido, ele dói, só que quando você tem a certeza do sucesso, ele não é mais dolorido. E como que você Ok. tem essa certeza, cara? É tendo aquilo que você falou, é tendo fé. É fé em Uau. você, é fé na empresa, Uau. principalmente em você, cara. É saber que você pode. Eu sempre olhei para os imperiais, para os triplos diamantes da empresa que eu estava, ou das outras empresas, Quando e você eu não nunca era ainda, vi né? quando eu não era. E eu nunca vi um cara ali que era diferente de mim. Eu não conseguia enxergar uma pessoa que era, ele era além da curva, que ele era um super-herói, que ele é algo diferente. Não, eu enxergava uma pessoa comum. E se ele é uma pessoa comum, né? Você é uma pessoa comum, eu sou uma pessoa comum, os outros imperiais aqui da Atlântica Natural são pessoas comuns. Se essas pessoas comuns chegaram, por que que eu, que sou comum, também não posso chegar? Perfeito. Entendeu? Pô, a gente tem um Imperial hoje que tem uma limitação. O cara é paraplégico, o cara tem uma limitação. Ele é Imperial, cara. Você imagina um tapa na cara de muita pessoa Ô, que anda? nossa, Porra, que caramba. desculpa você vai dar? O Verdade. cara tem uma limitação física imperial da empresa. E você, qual que é a sua limitação? Sabe qual é a maioria da limitação das pessoas? Mental. A Uau. limitação é mental, a limitação está na cabeça.
Muitas Uhum. pessoas não chegam no próximo nível porque elas estão aqui, ó, com a cabeça tampada, elas estão travadas, elas não conseguem passar daquilo ali. O cara chegou até diamante e não avança, Bruno. Sabe por quê? Porque a Por mente quê? do cara tá travado, travado em várias questões. O cara não quer abrir mão de nada, o cara não quer sair da zona de conforto, o cara não quer fazer aquilo que tem que ser feito, o cara não quer ir pro campo. É isso, meu amigo. Você tem que ter o fim dessa limitação. Você tem que jogar essa trava fora. E a partir de agora, a partir dessa live que você está escutando, começar a fazer. A live é para você aprender a fazer. Fazer. Fazer no campo, fazer junto com a sua equipe. A gente tem um mês agora de setembro maravilhoso para você bater recorde de crescimento. Muitas pessoas vão crescer? Vão. Algumas não vão crescer? Não vão. E por que esses Normal. caras não vão crescer? Porque não estão fazendo aquilo que tem que ser feito. E todo mundo aqui sabe o que tem que Muito bom. fazer. Não adianta a Não, gente querer e isso falar que você aqui. está falando, presidente, o fazer, ele é independente de eu estar feliz, contente, motivado ou triste. O fazer é o que a gente pode chamar das obrigações. São as obrigações. Do mesmo jeito que eu tenho que levar o lixo na rua todo dia, senão vai apodrecer em casa, que eu tenho que trocar a fralda do meu filho, eu tenho que fazer esse negócio. Independente se eu estiver bem, mal, chovendo, brigado, amigado, né? Exatamente, tá? Para mim não importava se eu acordava com dor, se eu acordava tava chovendo, se tava sol, se tava chuva, se eu acordava com problema. Quem não tem problema, cara? Tem dia que Ô, eu acordava tinha bomba. Bomba. uau. Ah, o fulano tá internado, o ciclano tá com problema de saúde, problema dentro da família. Você acha que eu não passei por tudo isso? Passei. Só que eu falava, cara, o que adianta? O que adianta eu me prender e me mergulhar junto com esse problema se eu não fizer a minha parte, o problema só vai aumentar. Então você tem que enxergar isso, cara. Lógico, tem Inclusive, problema grave. Problema grave o quê? Você está internado. Aí você não tem como fazer. Você está internado no hospital. Mas fora isso, eu falava para todo mundo, cara, se eu não estou internado, se eu estou bem, eu estou fazendo. Eu estou eu fazendo. lembro agora recentemente, inclusive, acho que há 1 ou 2 anos no máximo atrás, você perdeu a sua mãezinha, ela faleceu e no dia seguinte você já estava trabalhando, cara. Normal, e óbvio, né, que fica aquele sentimento, mesmo assim você já estava na pegada, trabalhando e tal, por conta das obrigações, né, irmão? É, cara, eu entendo assim que infelizmente todo mundo vai passar por esses momentos tristes, difíceis, mas os grandes vencedores, né, as pessoas que chegam lá são aquelas pessoas que realmente sabem lidar com esses momentos, né? Que tiram força da onde não tem e realmente faz aquilo que tem que ser feito, tá? Porque a dor vai vir, o sofrimento vai vir. A nossa vida não é só assim. De ninguém é só assim. A nossa vida é assim, ó. Não adianta, a É, vida de todo mundo sobe, desce, seja no emocional, seja no financeiro, não importa, a sua vida vai ser assim. sim. Só que para você manter ela mais em cima, cara, é o seu mental. É o mental, Tá, é como você lida com essas com os dificuldades, é como você problemas. lida com os problemas, entendeu? E um bom líder de multinível é aquele que sabe melhor lidar com os problemas, com as adversidades, porque vai É o acontecer para fazer todo com mundo. a dor, né? Tá doendo, mas eu tô fazendo, e vai, Exato, né? exato, E, exatamente. e o presidente, isso já engloba como a gente pode considerar como presidente e como consultor? Essa seria a maior dificuldade? Assim, que os momentos foi fazer, continuar fazendo mediante a uma notícia ruim ou algum acontecimento. E Exato. Como presidente, como consultor, a dificuldade é a mesma. tá, É continuar fazendo, né? Até hoje, tem reunião agora, 4 horas eu tenho outra reunião, daqui a pouco 6 horas eu tenho outra, 7 horas eu tenho outra, a dez horas eu tenho outra, caramba, 10 horas. 10 horas eu tenho a última reunião minha hoje é às 10 Ó, horas, entendeu? caramba. Ontem eu fiquei o dia inteiro em reunião, a minha última reunião ontem foi 9h30, 9h30 eu terminei a live, foi 9h30, a minha última reunião foi 9h30 ontem. Uau, Entendeu? Então, o dia cara. inteiro de reunião, E é muita todo coisa que dia tá para assim, acontecer. todo dia. Todo dia. Todo dia. Pelo menos segunda a sexta é bem pesado. A minha agenda de reunião ela é bem pesada, é bem extensa. E são reuniões assim diferentes hoje, né? É muito reunião agora com fornecedor, reunião de lançamento, reunião com marketing, reunião com TI. Então tem várias reuniões, reunião com contábil, com reunião com fiscal, tem várias reuniões assim
diárias que hoje na minha rotina de presidente eu não tinha quando era líder. Ah, ok. É muito mais pesada hoje a rotina como presidente do que líder. Isso eu garanto para você. No Uau. aspecto mental. O aspecto Sim. mental é muito mais pesado. Entendeu? Não, eu te acho um cara muito inteligente em vários aspectos, mas a gente conversando aqui, eu percebo o seguinte: você foi um cara que viveu intensamente todas as etapas. Então, assim, você começou precoce na Gerdau, 14 aos 34, 20 anos, que é outra pegada de desafios, etc. Depois você foi consultor, hoje você é dono de negócio, que nem você falou agora. Pô, essas atividades e compromissos que eu tenho hoje, eu não tinha como consultor. Você acha que toda essa trajetória te preparou, e esse é realmente um diferencial do Juliano Rocha hoje, que é um dos presidentes aí mais em alta no nosso segmento, acho que todo mundo te conhece como presidente. Você acha que isso pode ser um fator também, que te fez um cara mais completo? Eu acho que o que mais me preparou foi as duas coisas, né? A Gerdau e o multinível. Porque se eu não tivesse a Gerdau na minha vida, a Atlântica Natural hoje não existia. Isso eu garanto para você. Se eu não Você não tivesse a ia se interessar. bagagem, a bagagem que eu tive lá, principalmente de conhecimento de informática, de TI, de corporativo, de logística, esse conhecimento que eu tinha, que eu coloquei em prática aqui, é onde Uhum. muitos donos de empresa amadores erram. Então, como eu tinha essa Ah, bagagem, eu não errei. E o conhecimento do multinível, né? Que eu tive durante esses 15 anos aí, sendo líder de multinível. Então, acho que Deus me preparou. Deus me deu duas ferramentas certas para hoje eu estar onde eu estou. Se eu não tivesse a Gerdau na minha vida, com certeza eu não seria presidente. Se eu não tivesse multinível na minha vida, com certeza eu não seria presidente. Então, foi essas duas vertentes que me levaram a chegar hoje aqui e ter uma empresa que tem números que ninguém tem, uma empresa que não para de crescer e que uma perfeito. empresa que vai impressionar o mercado no dia 15 de novembro. Isso Uau. eu Nós garanto vamos para falar já vocês. do dia 15 também. Antes eu queria fazer uma pergunta, que eu tenho certeza que essa pode ser uma curiosidade de bastante gente do nosso mercado que está acompanhando a gente agora. Você lembra, ô Juliano, quando foi o momento que você olhou para a Flávia assim e falou assim: Uau, nossa vida mudou. Agora eu sei que a minha vida mudou. Você lembra em que momento que foi isso? Como que foi que Lembro, aconteceu? lembro, lembro. Isso vai fazer 10 anos agora. 10 Tá, anos. Vai 10 fazer anos. agora, ano que vem, completa 10 anos. Foi em 2016 que eu já estava no segundo ano de Imperial. Tá. Já estava com 2 anos que eu era Imperial. E ali eu vi que a minha vida mudou, porque a gente saiu da casa que a gente morava, muito simples. A gente veio morar no condomínio que eu moro até hoje. Ó. Já vai fazer 10 anos que eu moro Só aqui. que era outra casa no condomínio que você morava. Eu morava em outra casa que era alugada, essa casa aqui foi eu construir, né? Aqui mesmo no condomínio, que a gente adorou esse condomínio, né? E aí a gente mudou para essa casa, e aí ali eu vi que realmente as coisas tinham mudado. Aí a gente olhou um para o outro e falou, cara, agora a nossa vida mudou. A gente foi para outro padrão de vida, a Ah, nossa conta bancária era outra, então tudo ali mudou. Eu comecei a ter dinheiro para construir outros ativos, comecei a investir em imóvel, ah. comecei a investir em outras coisas que eu tenho até hoje, Hoje outras você não é só um empresas que eu tenho. construtor de rede de empresa, você também é um construtor de casas, né? Vamos dizer assim Também, também. também. A gente mexe com várias coisas aí, inclusive casas, né? E então ali minha vida mudou. Vai fazer 10 anos. Eu gosto de comemorar essa data, foi importante você falar, porque para mim é uma data muito importante, porque ano que vem completa 10 anos. 10 anos, Uau. né? Que dessa grande mudança, né? Que foi a nossa vida e graças através do multinível. E eu falo para todo mundo sem errar, Bruno, se eu conseguir, qualquer um pode conseguir, cara. Só basta fazer. E principalmente, galera, abrir mão, cara. De verdade. Abrir mão aí. Cara, o que é você abrir mão aí 2, 3, 5 anos que seja, para dar o seu sangue, dar o seu melhor? Imagina você saber que se em 5 anos você deixar de fazer as coisas que você gosta e se dedicar 100% a esse negócio, transformar a sua vida pro resto da vida, será que vale a pena? Lógico que vale. Se você perguntar para mim, Juliano, você faria tudo de novo? Faria tudo de novo, cara, sem pensar. Porque hoje eu sei o resultado. Para mim é fácil, porque eu já sei o resultado.
Muitas pessoas que estão escutando agora, elas não sabem o resultado. Então, talvez para ela é mais difícil. É bem mais difícil. Mas eu que sei o resultado, cara, eu faria tudo de novo sem pensar. Ah, Sem pensar. muito bom. Muito bom, irmão. E desses momentos, e aí a gente já vai encaminhando para o final, eu sei que você tem agenda corridíssima também. O que que é mais prazeroso, cara? Assim, o que que foi mais prazeroso? Que você fala assim, pô, se tem algo, ou algo que você aprendeu, ou algo que você desenvolveu alguma habilidade, ou algo que aconteceu, que foi o mais prazeroso da jornada de Cara, isso eu rede, sei. De o rede que eu que foi? sei. O O que que mais foi? prazeroso, cara, que eu vibrava mais, e eu aprendi isso não na minha primeira convenção, mas a partir da minha segunda convenção, foi Ah, as pessoas que subiam lá no palco da convenção me agradecendo. putz, sim. Aquilo, eu vi que o dinheiro que eu ganhei, o PIN que eu tinha, ficou tão pequeno perto daquilo. Eu acho que Ó. eu gostaria que todo mundo aqui sentisse isso, Ou porque seja, é eu sobre o outro, lembro. não sobre a gente Nossa, eu mesmo. lembro, acho que o Wagner tá aqui na live, o Wagner lembra disso. Eu tive uma convenção, cara, que todos os meus líderes subiram lá, duplos, triplos, eu Uau, fico até emocionado. E eles só falavam um nome lá no palco, cara. Eles só falavam o meu nome. Eu fiquei até uau, emocionado. cara. Bom demais, hein, cara? Nossa, eu fiquei emocionado de lembrar, cara, Oh, coisa porque boa, velho. Coisa boa. É, quando é é, de verdade, né, cara? É isso. porque porque ali você via que era verdade, cara. Você via que você estava fazendo certo, porque É, você tava fazendo um negócio que estava mudando a vida das pessoas de verdade. Não era só a sua vida, mas era uau. a vida de outras pessoas. E hoje o que é mais abençoado na minha vida, cara, é receber igual hoje eu recebi mensagem, eu recebo praticamente todos os dias mensagem de pessoas da Atlântica Natural, pô, eu consegui comprar uma moto, cara, eu troquei de carro, pô, eu conquistei uma Ah, viagem. Pessoas que me mandam mensagem chorando, pessoas que mandam meu Instagram chorando. Isso, cara, não tem preço. Isso só mostra, assim, para mim, de verdade, que eu tô no caminho certo, que eu tô fazendo a coisa sensacional. certa e que tudo isso que eu tô fazendo vale a pena. Né? O que me Muito bom. faz acordar, o que me faz hoje ficar até 10 horas da reunião, até 10 horas da noite hoje em reunião, é isso. Isso para mim vale a pena hoje. Não tem preço. Não tem preço. Então quer dizer o seguinte, presidente, se alguém perguntar pra você, irmão, é difícil? Você vai falar, é difícil pra caramba. Mas se alguém falar, mas vale a pena? Aí você vai falar, vale a pena pra caramba também, Vale a pena né? pra cá. Vale a pena pra caramba. Ô, Juliano, meu presidente, é o seguinte, e qual a sua sensação agora, hoje, eu que tive presente também na primeira viagem de Punta Cana, da Atlântica Natural, isso, e há 2 anos atrás a gente estava, acho que em 20 e poucas, talvez 30 e poucas, 40 e poucos, não lembro exatamente, poucas pessoas. Qual é o seu sentimento, aproveitando esse momento aí que você lembrou das pessoas agradecendo a sua participação na trajetória delas? A gente fazer agora, né? Aí tô deixando a convenção por último aqui. A gente fazendo agora, logo depois da nossa convenção, dia 15 de novembro, dia 17, você está recebendo mais de 100 pessoas ali no aeroporto de Guarulhos para a gente embarcar para Punta Cana. Cara, emoção gigante, sabe? O que a gente vai viver nesse resort, um resort muito melhor que o outro. Eu fiz questão de escolher um resort. Aquele já era 5 estrelas, esse daí eu acho que é 6, 7 estrelas, é maior. É muito melhor, meu serviço é muito melhor, né? A Sandra aí que sabe, a Sandra escolheu a dedo esse resort, né? Eu vi os detalhes com ela. E é realmente poder receber essas pessoas da melhor maneira possível e da maneira que elas merecem. Né? A gente É. vai viver um momento mágico aí, né? Do dia 18, dia 18, dia 17, eu não Dia nem lembro. 17 a gente embarca, 17 a Embarque. 22. 17 a 22. Então, do dia 17 ao dia 22, receber essas pessoas lá em Punta Cana vai ser surreal, né? Do mesmo jeito que vai ser também surreal para mim receber mais de 400 pessoas agora no dia 16. Cara, Agora, sim. a gente tá com mais de 400 pessoas, Nossa cara. Você imagina a senhora. loucura. Vai ser uma Cara, vai loucura. ser praticamente o resort todo, praticamente. Mais da É, metade deve ser Atlântica. com certeza, acho que praticamente o resort todo é nosso lá. Nossa, Praticamente o resort todo. cara, Vai muito olhar, bom. vai ver as camisetinhas só da Atlântica Natural. Que legal, cara. E aí, Juliana, e aí a gente chega, cara, num momento histórico. Eu só não pude participar da primeira convenção da Atlântica, mas a segunda, a terceira e a quarta, e agora na quinta, privilégio de participar.
Como é para você, irmão? Eu sei que você está esperando, a gente tá esperando, né? E, aliás, a gente tem a certeza de que nós vamos ter uma convenção para mais ou menos 10 mil pessoas. O que que tem preparado, irmão, para 5 anos de empresa, 5 anos de você, presidente da Atlântica Natural, nessa no sua nova atividade, e coisas que você de repente sonhou lá em 2019, antes ainda de fundar a Atlântica, no comecinho de 2020. Você já, como é que é o sentimento, irmão? O que que a gente pode esperar aí de emoção e de entrega dessa convenção? Cara, Bruno, vai ser emoção do início ao fim, cara. Nossa. Eu garanto pra você que vai ser a maior convenção da história, não pelo número só de pessoas, não por tudo aquilo que vai ser apresentado lá, mas, cara, lançamentos extraordinários, né? A Uau. gente vai ter lançamento de produto, uma linha nova que tá Vem incrível, segmento novo também? Tipo segmento. segmento que não tem na Atlântica ainda. Exatamente. Então, Uau. a gente tem muita coisa preparada, muita coisa nova. Eu falo para todo mundo sem errar, não é conversa, não é marketagem, não. Vai existir uma Atlântica Natural no dia 14 e vai existir outra nova Atlântica Natural no dia 15. Eu acho Caramba. que para a gente ir para um próximo nível, a gente tem que fazer coisas extraordinárias. Eu acredito nisso. E o que Muito nós bom. vamos fazer no dia 15 aqui em São Paulo, é algo extraordinário para o nosso negócio, para a nossa empresa e para o multinível em todo o Brasil. Uau. Você pode ter certeza que vai ser impactante. Nossa. Então, quem ainda não tomou a decisão, tome agora, esteja conosco, porque vai valer muito a pena. Beleza? Beleza, meu irmão. Obrigado aí por tudo. Obrigado. Maravilhoso esse bate-papo. Sempre bom aprender contigo. Obrigado mesmo, você, presidente da Atlântica, e eu já profetizo o seguinte: é o presidente da maior empresa de faturamento no Brasil. Amém, Vai ser. recebo. É. Tamo junto. Valeu, irmão. Valeu, meu Obrigado, viu? presidente. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, Tchau, galera. tchau. Valeu, Tchau. pessoal.